Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar sequência à nossa série devocional aqui na oração do Pai Nosso. Nós temos nos aprofundado nesse texto, esse texto é magnífico. Jesus nos ensina uma oração aqui de forma muito didática, simples, para que todos nós possamos praticar. Pode não ser a intenção de Jesus Cristo que nós repitamos essa oração de forma automática. Por isso, aqui no texto diz que nós não podemos fazer de forma vã, com repetições vãs, né? Então nós precisamos entender o que Jesus Cristo quis ensinar com essa oração, para que a gente possa fazer essa oração com o nosso coração totalmente voltado para o Senhor, entendendo o significado de cada uma das palavras que foram postas aqui nessa oração que Jesus Cristo nos ensinou. Nós já falamos aqui de como nós não devemos orar, já falamos de como devemos orar, falamos da invocação, falamos aqui do louvor que é dado ao nome do Senhor, quando ele diz santificado seja o teu nome, e falamos também do reino de Deus, né? Venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como já é feita no céu. Nós terminamos então essa primeira parte da oração do Pai Nosso, que é a parte vertical, a parte em que nós olhamos para cima, nós invocamos o nome do Senhor, nós clamamos, nós louvamos o seu nome e nós clamamos para que o seu reino seja estabelecido aqui na terra. Então, essa oração, ela é, neste início aqui, vertical. E agora nós vamos entrar na parte horizontal, aquilo que tem a ver com a nossa vida aqui na terra, mas também tem a ver com o caráter de Deus, porque o caráter de Deus, o Pai, é manifestado aqui na oração do Pai Nosso. A gente vai ver isso agora, a partir de agora, no estudo da oração do Pai Nosso. Fique atento aí, porque essa oração é muito maravilhosa e a gente vai aprender aqui elementos importantíssimos para que você nunca mais faça a oração do Pai Nosso de forma automática. Vai ser agora entendendo cada palavra que está sendo posta aqui. Jesus diz para não orarem, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que está em secreto, então seu Pai que vem em secreto recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Então, irmãos, nós temos aqui essa segunda parte da oração, a partir do versículo 11, onde diz: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. A oração clama por pão. Nós estamos pedindo aqui por pão. E como nós falamos aqui no comecinho, isso revela o caráter de Deus, Deus o Pai. Então, o Pai, ele tem aqui pelo menos 3 características reveladas nessa oração. A primeira característica que nós vamos conversar hoje é do Deus provedor. O nosso Deus é um Deus que provê todas as nossas necessidades. E o pão aqui é a figura representativa do alimento básico de todo ser humano. Ou seja, aquela necessidade básica de todo ser humano será suprida pelo próprio Deus. É isso mesmo, Deus não deixa faltar pão para os seus filhos. Como isso vai acontecer? Deus é muito criativo no seu projeto. Às vezes acontecem as coisas aí de forma inusitada. No entanto, ele se revela aqui como um Deus provedor, um Deus que não deixa faltar pão para os seus filhos. A teologia da prosperidade entende esse texto de uma forma um pouquinho esquisita. Eles olham para esse texto e dizem o seguinte: peraí, cada pãozinho custa,
vamos supor que seja um pão francês, custa em torno de R$ 1 para facilitar as nossas contas aqui, né? Uma pessoa come em torno aí de 2 pães por refeição e aí durante o dia vai comer aí 6 pães no dia todo, né? Então 6 pães, R$ 6 num dia, a pessoa estará, entre aspas, bem alimentada. Não estou falando aqui da informação nutricional, estou falando da necessidade básica, tá certo? Então R$ 6 a pessoa poderia ser alimentada com 6 pães durante o dia. E aí, o cálculo que o pessoal da teologia da prosperidade faz é o seguinte: R$ 6 por dia. Se uma pessoa tem aí, vive 80 anos, mais ou menos, né, aproximadamente, então R$ 6 vezes 365 dias no ano são R$ 2.190 vezes 80 anos, né, então dá aproximadamente R$ 175 mil nessa conta toda aí. Então, para você sustentar uma pessoa para viver 80 anos comendo 6 pães por dia, você vai gastar aí R$ 175 mil de alimento. E a conta que eles fazem é o seguinte: 175 mil dá-nos, o texto diz que dá-nos hoje o pão de cada dia. E aí a teologia da prosperidade faz essa conta esquisita e entende que o pão que é dado, que é para ser dado na vida inteira, é para hoje, né? Então, o pão de toda a vida é para hoje. Então, seria o equivalente a R$ 175 mil por dia. É isso que a teologia da prosperidade prega para alguns que são adeptos a essa teologia, né? Mas nós bem sabemos que essa não é a interpretação correta desse texto, é uma interpretação equivocada e, portanto, nós temos a oportunidade de ver o que realmente Jesus quis dizer com esse texto. Jesus chama de pão todas aquelas necessidades básicas do ser humano. Se nós pensarmos na questão da vestimenta e do alimento, e o teto, né, vamos dizer assim, o lugar para se abrigar, são 3 necessidades básicas para todo ser humano. Deus proverá. Deus se revela como um Deus provedor. Claro que Ele vai se revelar dessa forma, provedor, para aqueles que são fiéis. E aqueles que não são fiéis, Deus se revela de uma forma graciosa. A graça dele alcança não somente os fiéis, mas também os infiéis. Aqueles que não seguem a Deus, eles também podem ser abençoados por Deus por causa dessa graça comum que é manifestada a todos os seres humanos. O sol nasce tanto para justos quanto para injustos. E a graça de Deus é derramada também sobre justos e injustos, certo? Então, essa promessa de Deus de que o alimento não faltará, pode ser que alcance aqueles que são injustos também. No entanto, aqueles que são justos têm sempre um bifinho a mais, tem sempre um plus aí, né? Aqueles que são justos, aqueles que são fiéis, recebem sempre um pouquinho a mais de Deus. Isso você pode ter certeza. Deus tem um carinho muito grande por aqueles que são seus filhos. Deus é um Deus provedor. Ele não vai deixar faltar nada para você. Mas isso não significa que você vai ficar de braços cruzados e não vai trabalhar. Isso não significa que você vai ficar de boa esperando que caia do céu. Deus, Ele olha para a sua vida, Ele vê no seu caráter, vê o seu coração, Ele olha para tudo que você está fazendo, para todas as obras das suas mãos, todo o trabalho que você faz, e Ele recompensa todo o fruto do seu trabalho. Amém? Então, pode ter certeza que se você está trabalhando, se você está servindo com o seu coração voltado para Deus, como se você estivesse fazendo as coisas realmente para Deus, pode ter certeza absoluta que Deus vai te abençoar abundantemente, porque esse é o caráter de Deus. Deus é um Deus provedor, mas o nosso Deus, Ele tem prazer em abençoar os seus filhos, Ele é galardoador, segundo o texto de Hebreus. Então, é importante que a gente entenda que Deus é um Deus provedor e é um Deus também abençoador daqueles que são os seus filhos. Quando nós oramos
dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, nós estamos pedindo para que Deus supra as nossas necessidades básicas. E isso pode ter certeza que Ele vai fazer e Ele vai abençoar a sua vida muito mais. Amém? Vamos orar? Pai Celestial, obrigado pelo dia de hoje, obrigado a Deus porque o Senhor já tem se manifestado de forma provedora nas nossas vidas. Obrigado porque o Senhor não deixa faltar nada para cada um de nós. E eu quero orar, ó Deus, para que o Senhor continue nos abençoando, continue cuidando dos teus filhos, continue cuidando daqueles que estão passando por algum tipo de privação, para que eles não venham a passar necessidades. Que o Senhor, ao contrário, os abençoe e continue provendo a Deus todos os recursos que eles precisam para serem justos, para serem pessoas fiéis ao Senhor e, mais do que isso, para que sejam abundantemente abençoados na vida deles aqui na terra. Nós oramos a Deus para que o Senhor continue nos abençoando e cuidando de nós no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e não se esqueça também de se inscrever no nosso canal e ficar por dentro aqui das novidades. Deus abençoe, um forte abraço, tamo junto e tchau!